a partir do momento que o homem ouve o pastor ou o líder a falar do pecado, se arrepende, pode não se arrepender no mesmo dia, mas um dia Jesus Cristo vai tocar no coração dele e vai se arrepender dos seus pecados. Porque ele ouviu o pastor a falar do pecado, a pregar a falar do pecado. Um dia, ele vai se arrepender dos seus pecados. Ele vai tomar a cruz, vai seguir o caminho, que é Cristo. O pregador ganhou a arma. Se um pecador se arrepende, há festa no céu. Se um pecador se arrepende, há festa no céu. Se um pecador se arrepende, há festa no céu. Nós queremos ver os pecadores a se arrependerem. Eu, como pastor, é o meu trabalho de pregar o Evangelho, de ver os pecadores a se arrepender dos seus pecados, a seguir a Jesus Cristo, o Salvador, o filho de Davi, da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Quem ganha arma é sábio. Quem ganha arma é sábio. O nosso trabalho, nós os pastores, é de ganhar armas para Jesus Cristo. O nosso trabalho, nós os pastores, é de ganhar armas para Jesus Cristo. Quando estamos a pregar o Evangelho, estamos a ganhar armas para Jesus Cristo. Quando estamos a pregar o Evangelho em espírito e em verdade, estamos a ganhar armas para Jesus Cristo. Um pregador deve ganhar a arma. É o trabalho dos pregadores. O trabalho dos pastores é de ganhar armas para Jesus Cristo. O trabalho dos pastores, dos pregadores, é de ganhar armas para Jesus Cristo. Quem ganha armas é sábio. Quem ganha armas para Jesus Cristo é sábio. Irmãos amados, devemos gostar de ouvir os nossos pastores, os pregadores, a pregarem, a falar do pecado. Devemos gostar de ouvir os nossos líderes, os pastores, a falarem, a pregarem do pecado. O pecado separa o homem de Deus. Tem pessoas que, quando ouvem o pastor ou o líder a falar do pecado, eles ficam zangados, porque são escravos do pecado. Eles não querem sair do pecado, querem continuar no pecado. É por isso que eles ficam zangados quando ouvem o pastor a falar do pecado. Tem pessoas que,
Quando ouvem o pastor a falar do pecado, eles ficam zangados. Ficam zangados. Eles ficam zangados porque eles querem continuar a falar a viver no pecado. Porque eles querem continuar a viver no pecado. São escravos do pecado. O escravo do pecado não quero sair do pecado. Quero continuar no pecado. Quando o pastor fala do pecado, para eles, parece que o pastor está a insultar a eles. Ficam zangados. Porque são escravos do pecado. O escravo do pecado não quer sair do pecado, quer continuar no pecado. Não quer sair do pecado, quer continuar no pecado. Irmãos amados, devemos fugir do pecado. O pecado separa o homem de Deus. Devemos gostar de ouvir os nossos líderes a pregar, a falar do pecado. Devemos gostar de ouvir os nossos pastores a pregar, a falar do pecado. O pecado separa o homem de Deus. Quando se trata do pecado, devemos fugir do pecado. Quando se trata do pecado, devemos fugir do pecado. Não aceita ou não aceitem serem escravos do pecado. Não aceitam serem escravos do pecado. Neguem. Não aceitam ser escravos do pecado. Neguem. Não aceitam ser escravos do pecado. Meus irmãos, não aceitam ser escravos do pecado. Neguem. Quando se trata do pecado, devemos fugir do pecado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Quando se trata do pecado, devemos fugir do pecado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Quando se trata do pecado, devemos fugir do pecado. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Quando se trata da prostituição, devemos fugir da prostituição. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Quando se trata do pecado, devemos fugir do pecado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Quando se trata do pecado, devemos fugir do pecado. A iniquidade separa o homem de Deus. A iniquidade separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus.
O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Satanás foi expulso no céu, de cima para baixo. Satanás caiu como raio. Depois de Satanás de desobedecer a Deus. Satanás, quando desobedeceu a Deus, Satanás foi expulso no céu, de cima para baixo. Satanás caiu como raio. Quando Satanás desobedeceu a Deus, Satanás foi expulso no céu, de cima para baixo. Satanás caiu como raio. Eva e Adão desobedeceram a Deus. Foram expulsos do jardim. Quando Eva e Adão desobedeceram a Deus, foram expulsos do jardim. Já não era aquela Eva, não era aquele Adão. Era o próprio Satanás.